Vamos voltar a falar um pouco sobre Enoque, né? Vemos aí que ele, com 65 anos, passou a ter comunhão com Deus através da prática da oração, e ele foi orando cada vez mais, e através dessa prática, dessa sublime prática, né, de oração. E 300 anos depois, ele não foi mais visto, né, pois o Senhor o tomou para si. Eu, você, nós só sentiremos realmente a presença de Deus na nossa vida se for através da oração. Ela faz com que as pessoas sintam comunhão real, né, com seu Criador e Pai Celestial. Seria impossível para nós cristãos, no decorrer da história da igreja, enfrentar os tribunais, as arenas, as fogueiras, os pelotões de fuzilamento, as prisões, a fome, a sede, a perseguição, a incompreensão e tantos outros males, né? Se não fosse a certeza de que não estavam, ou de que, passando por isso, de que não estamos sozinhos, né? Mas os nossos pais na fé, os apóstolos, eles sentiam uma mão que lhes assegurava e uma voz suave a lhe dizer, né? Coragem. Tenham coragem, meus amigos, pois eu estou e estarei, né, com vocês. Ou estou aqui para lhes conceder a vitória. E ainda logo mais, é uma certeza, né, de que logo mais os cristãos que estavam passando por aquelas perseguições, essas lutas, fome, arenas, pelotões, perseguições, né, estariam com Jesus. Então, oração, o significado de oração também é ter comunhão com Deus. É ter a certeza de que nas perseguições da vida não estamos sozinhos, mas temos o Senhor Jesus nos assegurando e dizendo para nós: tenha coragem, fica firme, permaneça, porque eu estou contigo e logo, logo vocês estarão comigo. Então, ter comunhão com Deus é somente através da sublime prática da oração. Orar não é rezar. Né, como nós já falamos aqui, como já foi dito, né, aqui um pouco mais atrás, anteriormente, orar é conversar com Deus, é dialogar com Ele. É um processo, né, que flui normalmente e espontaneamente. O Espírito Santo, ele nos inspira as palavras que são ditas em cada oração que fazemos, né, de acordo com as nossas necessidades. Nós usamos termos, né, que jamais empregamos em petições anteriores, e isto, né, que agrada a Deus, a nossa fuga das vãs petições, aquele negócio de não ficarmos naquela repetição, naquele mecanismo, né, como o catolicismo, que eles tem a palavra orar como rezar. Rezar significa vãs repetições ou algo repetitivo. Reza,
né? Então, nós vemos aí que todas as vezes que um católico vai rezar, ele reza Ave Maria, Santa Maria e várias outras rezas. Mas eles não saem disso. Se eles for rezar de manhã, é Ave Maria, Santa Maria. For rezar à tarde, é Ave Maria, Santa Maria. A mesma coisa, direto. No outro dia, a mesma coisa. E Deus agrada da nossa fuga dessas repetições. Deus nos dá palavras, nos impulsiona, nós somos tocados pelo Espírito de Deus e nós vamos orando, orando, orando e Deus vai nos dando palavra e nós vamos tendo comunhão com Ele e cada vez mais nós fugimos dessa vã repetição e Deus nos abençoa, né? Então, orar é diferente, né? Orar é ter diálogo. E você não conversa com seu amigo a mesma coisa toda hora que você encontra ele. Sempre tem algo novo a contar, a conversar, a compartilhar. Assim também é a oração do crente. Não é rezar, não é algo repetitivo, mas é algo espontâneo, que sai da nossa alma, que nós vivemos ou que estamos passando por algo que a gente almeja, por alguma coisa que aconteceu aqui ou fora daqui, e Deus vai garantindo a vitória, né? Os discípulos, né, pediram a Jesus que lhes concedesse ou ensinasse a orar. E Jesus ensina eles a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, uma base, para que eles pudessem estar orando. Aí, Mateus 6, 9 a 13, é onde Jesus dá esse modelo de oração para eles. Primeiro, Pai Nosso que estás nos céus. É reconhecer que Deus, que nós não somos igual a Deus, mas que Deus está nos céus e que Ele é santo, então de santificado seja o teu nome, né? E que venha a nós, que seja feita em nós a vontade do Senhor, o reino de Deus que vem a nós, que está separado de nós, e Ele é santo e que vem em nós para nos causar mudança, para nos santificar também. E que seja feito em nós, na terra, a vontade de Deus. Também fala do pão de cada dia. Nós necessitamos do alimento diário, cotidiano, e que é Deus que promove, é Deus que nos dá, né? Então, esta oração do Pai Nosso para poder, oração modelo para abrir fronteiras para os apóstolos estarem orando, que é assim também que nós devemos fazer, né? Então, esta é a única oração que foi ensinada por Jesus e utilizada pela igreja nos dias atuais, né? As demais empregadas pela igreja católica, né? Romana, em seus cultos, são consideradas rezas que é citadas, elaboradas, né, por alguém repetidas vezes ou milhões de vezes por seus devotos, né? Agora nós vamos ver como orar. Como orar. Existe N maneira de orar, ou jeito de orar. Situações como estarmos em nossa posição de orar. Então, primeiro nós vamos falar sobre a oração de joelhos. Efésios 3,14. O apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele vai dizer que por esta causa ele coloca de joelho. Então vamos ver algo interessante. Ou seja, preste bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Uma certa vez, havia um pastor e ele enfrentava grandes lutas, né, em sua igreja. E ele não sabia como vencer essas lutas.
Ele encontrava em certas ocasiões, né, numa praça, é, ou seja, um certo pastor, uma certa vez, ele enfrentava várias lutas no seu ministério, na sua igreja, e não sabia como vencer essas lutas. Então ele encontrava, em certa ocasião, numa praça, e pediu a um engraxate. Ele encontrava esse engraxate e pediu a esse engraxate para que ele limpasse os seus sapatos. E nesse momento, enquanto esse engraxate, que era um jovem, estava limpando seu sapato, ele se ajoelhou. E ao ajoelhar, inicia o seu ofício, né, que é o seu trabalho. E aí o pastor, com pena de ver esse jovem ajoelhado, perguntou a ele: por que você não se assenta no caixote para cumprir o seu trabalho? E o rapaz, olhando para ele, respondeu: de joelho é melhor. De joelhos é melhor. O pastor imediatamente começou a chorar e agradeceu a Deus pela mensagem que ele acaba de receber do jovem engraxate. Então o pastor colocou a igreja em oração e de joelhos pela mensagem que ele tinha recebido, e logo alcançou as vitórias que ele tanto almejava. E também compôs um hino dizendo que de joelhos é melhor, que é cantada em diversas denominações, né, evangélicas, e muitos consideram essa a melhor maneira, né, de se conversar com Deus, pois é uma demonstração de submissão, reverência e humildade. Por isso que quando a gente chega em N denominações, nós encontramos aí os cristãos orando de joelhos. Esta é a melhor maneira. Esta é uma maneira que nós transmitimos uma mensagem para o nosso Criador, uma mensagem de submissão, uma mensagem de reverência, né? E assim nós alcançamos as nossas vitórias. Mas não é somente de joelho que se pode orar. Nós também temos outra maneira de orar, que é de pé. Em segundo livro das Crônicas, 20, versículos 5 a 6, o texto também refere-se a Josafá, que era rei de Judá, que em pé diante do povo orou a Deus e recebeu resposta imediatamente, né? Os crentes costumam também orar em pé no início, durante e no fim dos seus cultos e têm recebido grandes vitórias. O importante é a sua possibilidade de estar orando. Se o templo está lotado e não há mais espaço para o povo se ajoelhar, além dos visitantes não evangélicos que se inibem facilmente, o orar em pé ou sentado, os velhos e os enfermos, é aceito, né? É aceito.
e de bom grado, porque eles têm dificuldades, né, de estar ajoelhando para poder orar. E os que não são evangélicos, eles também se inibem, não fica com vergonha ou às vezes não tem um costume e por isso não se ajoelha. Então por isso é aceito e de bom grado, né, por Deus. Deus não vai fazer nenhuma cobrança, nenhuma notificação por assim eles orarem. O importante é estar orando. Como nós dizemos aqui, né? Pois o que vale é a sua intenção. Mas nós também temos uma outra maneira de orar. É a maneira de orar deitado. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3, também é uma passagem que registra a enfermidade de Ezequias, rei de Judá, que estava acamado e recebeu a visita do profeta Isaías, e ele lhe transmitiu o recado de Deus a respeito de sua morte eminente. Morrerás e não viverás. E não viverás. Ezequias estava deitado, ele virou o rosto para a parede e orou. O Senhor ouviu e concedeu-lhe mais 15 anos de vida. São algumas maneiras de orar. E agora, onde orar? Onde orar? No templo. Vamos falar do templo. Onde orar? Então, no templo. Mateus 21, 13. Isso é bíblico, né? Todo o templo evangélico dedicado a Deus torna-se uma casa de oração. E nela, né, os cristãos, os crentes se reúnem para buscar a presença de Deus e receber as suas bênçãos, né, consagrações, círculos de oração e vigília, né, são reuniões já tradicionais em nossas igrejas, ocasiões em que Jesus nos batiza com o Espírito Santo, cura nossas enfermidades e também resolve os nossos problemas, né? Então, o templo, embora nos dias de hoje tenha sido muito banalizado. As pessoas preferem chegar na igreja para bater papo, para conversar, para distrair, como se a igreja fosse um cinema ou qualquer um outro lugar. Mas o templo, a casa de oração, é um lugar onde nós devemos chegar para podermos orar. Jesus repreende cambistas, escribas, fariseus, estavam fazendo do templo da casa do Senhor um covil de ladrões, salteadores. Jesus esparrama tudo e diz assim: olha, minha casa deve ser conhecida por todas as nações por casa de oração. Então a minha vida e a sua vida, nós temos que estar em oração. E o templo, as quatro paredes onde nós reunimos para orar, nós temos que chegar para orar. Mas também nós temos um outro jeito, né, de onde orar. A oração em particular. Mateus 6,6, né, Jesus em seu Sermão da Montanha, ele vai enfatizar que a oração feita em particular também é ouvida pelo Senhor. E o Senhor vê secretamente. É a melhor maneira, né, do crente estar a sós com Deus e contar para Ele as suas angústias e também vicissitudes da vida, né, sem que ninguém o saiba pelo que passa, pelo que ele está passando. É a oportunidade que você tem de confiar somente ao Senhor, um problema difícil,
de difícil solução, né? Então, é particular, oração, onde orar, em particular sozinho, com Deus. Ou entra dentro do seu quarto, fecha a porta e ali em secreto fala com o seu Senhor que vem em secreto. E aquilo que você conversa com Deus em secreto, Deus te exalta no meio de todos. Então, é uma forma também, é um lugar onde orar também, orar sozinho com Deus. Também tem um outro lugar para se orar. E onde que é esse lugar? É em família. Atos capítulo 12, versículo 12. A igreja em Jerusalém, ela enfrentava uma das maiores lutas de sua história. Herodes, o rei dos judeus, prendeu dois de seus principais líderes, né? Foi Tiago e Pedro. A popularidade daquele monarca estava um pouco caída, baixa, sem confiança. Então ele achou que se perseguisse os cristãos, ele iria ajudá-lo a receber ou a recobrar o seu prestígio, né? Então ele manda matar primeiramente Tiago ao fio da espada, né? Para sentir a reação do povo. E foi um sucesso. Foi um sucesso. O povo aplaudiu, o povo parabenizou por aquele, vou dizer assim, por aquele martírio, né? Então ele vai marcar a data para poder matar Pedro, da morte de Pedro. Um dia após ele ter encerrado eles na prisão. E isso era logo após o encerramento da Páscoa, quando todos os judeus se preparavam para retornar aos seus países de origem, né, à sua terra natal. Com este acontecimento, Herodes conseguiria o ápice, né, de sua popularidade. Está lá em Atos, capítulo 12, versículo 5, onde está registrado. Pedro, né, ele era guardado na prisão, só que havia algo e que o chamava a atenção e que faz toda a diferença. É que a igreja estava orando. A igreja é a grande família de Deus. E esta família, chamada igreja, estava em oração por Pedro. Então, a igreja continuava em oração e por Pedro, né, a Deus por Pedro. Aqueles primeiros cristãos ainda não tinham um templo sede, né, para se reunirem, utilizavam então as casas dos irmãos para assim estarem cultuando ao Senhor. E aí eles oravam exatamente na residência de Maria, né, que era a mãe do evangelista Marcos, né, João Marcos, escritor do Evangelho segundo leva o seu nome, Evangelho segundo Marcos. E quando eles estão orando, Deus ouve a oração e envia um anjo em resposta às suas orações. Esse anjo visita o cárcere onde estava preso lá o apóstolo Pedro, e esse anjo, de uma forma miraculosa, ele liberta Pedro daquela prisão. Leia lá Atos capítulo 12, versículo 12, e você vai ver. Então, nós falamos sobre a oração, né?
o que significa orar, nós falamos sobre como orar e nós falamos onde orar. E nós vamos falar também quando orar. Então, ao deitar, vamos falar do quando orar ao deitar. Então, depois de um dia estafante, né, um dia trabalhoso, e principalmente em uma cidade grande, né, onde se enfrenta perigo, milhares de perigos, é dever do crente orar ao deitar à noite e agradecer a Deus, né, pelos grandes livramentos, ou seja, a proteção contra os assaltos, as batidas de carro no trânsito, os atropelamentos, pela saúde, por tudo que lhes aconteceu, pois a palavra do Senhor recomenda, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, versículo 20. Então, por isso que nós devemos orar ao deitar. Também nós temos aqui quando orar, ao levantar. Porque as nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus, né? E por isso é nosso dever, ao iniciarmos o novo dia, orar, para que o Senhor mande os seus anjos, a fim de nos livrar de todos os perigos, conforme nós lemos no Salmo de número 91, versículo 11. Né? E também versículo 11. E também, né, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Está escrito lá. Então, por isso, nós devemos também orar ao levantar. Mas nós temos também aqui um outro lugar, ou um outro motivo para orar, né? Quando orar. E agora eu quero dizer sempre. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, quem vive em total dependência de Deus, orar sempre significa viver as 24 horas do dia em constante comunhão com Deus. É deitar, se levantar, trabalhar, viajar e etc. Né? Com o pensamento voltado para as coisas espirituais. Agora nós vamos falar sobre vitórias através da oração. Então, nas tentações, Mateus 4, 2 e 3, Jesus só venceu as muitas tentações que enfrentou porque sempre viveu em oração. Ele sempre viveu em oração. O diabo não lhe dava trégua, tentava Jesus, o Filho de Deus, noite e dia. Mas ele foi derrotado pela comunhão de Cristo com o Pai Celestial. Até no Calvário, Satanás tentou convencer Jesus a descer da cruz, mas não conseguiu por causa do efeito da oração. Então, por isso, nós devemos orar sempre. Também orar nas enfermidades. Doenças incuráveis foram repreendidas pelo poder da oração. Até mortos ressuscitaram quando a igreja ora. Pois nada é impossível para Deus. O apóstolo Pedro e João, eles foram ao templo em Jerusalém orar.
na passagem, né, pela porta chamada Formosa, depararam-se lá com um coxo de nascença e estende a mão e pede-lhes uma esmola. E Pedro vai olhar e responder àquele coxo: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E isto foi possível porque os apóstolos eles viviam em constante oração, em constante comunhão com Deus. Também orar nas dificuldades. E dificuldade é o que nós mais temos nos dias de hoje. Então, mais um motivo para nós podermos orar nesses momentos, né? Atos, capítulo 27, versículo de número 34. O apóstolo Paulo companheiro de viagem para Roma. Paulo, ele vai permanecer 14 dias perdido no mar com seus companheiros de viagem. Então, Paulo, ele vai permanecer esses 14 dias perdido no mar Adriático, né? E o que vai acontecer? Eles vão estar presos em uma tempestade que parecia não ter fim. O navio em que eles estão açoitados pelas fortes ondas, não naufragou de imediato, né? Porque o apóstolo estava entre os passageiros. Ele rogou a Deus em oração pelas vidas dos seus pela vida dos tripulantes, seus companheiros. E em resposta, um anjo do Senhor Deus, ele é bom, né, irmãos? Paulo em apuro, em dificuldade, ele vai rogar a Deus e Deus vai enviar o socorro em resposta da sua oração. Porque ali estavam pessoas que precisaria também receber a salvação, precisava de contemplar o milagre de Deus. Então, ele rogou a Deus em oração, né, pelas vidas de seus companheiros, e em resposta, Deus enviou um anjo e traz-lhe a seguinte mensagem, dizendo para Paulo: não temas. E Paulo vai dizer para o povo: não temer. E que importava que eles não iam morrer, porque importava que ele fosse apresentado a César. Então eles chegariam em Roma intactos, né? Então ele vai dizer: e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O anjo vai dizer para Paulo. Então ele reuniu todos os passageiros que estavam ali, seus companheiros de navio, e os tripulantes, né, e declarou-lhes: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Na verdade, a embarcação foi destruída, mas todos os seus ocupantes se salvaram.
A oração, portanto, é a chave da vitória. Todos os que enfrentam grandes lutas, mas confiam no poder de Deus, né, vão ser vitoriosos. Orar é um hábito que se adquire gradativamente, né? Todos que se prontificam a orar ao Senhor, ou que se prontificaram a orar ao Senhor, tiveram no início a contrariedade da carne, mas a mortificaram e disciplinaram-se a tal ponto, né, que ficavam horas e horas de joelhos sem perceberem o tempo passar. Eles tornaram-se grandes pregadores e ganharam milhares de almas para Jesus. Venceram a todas as tentações e provações e agora aguardam no paraíso o momento de receberem um novo corpo para viverem eternamente com Jesus. Então, é importante orar. Nos momentos, nos princípios da oração, da sua vida de oração, vai haver uma batalha, a sua carne querendo levantar, não querendo orar, mas se você perseverar, você vai ver que você vai vencer as dificuldades, as concupiscências da carne. E você vai chegar a tal ponto na oração que vai passar hora, dia, e você nem vai perceber que a hora passou. Então, meus queridos, esta é a importância da oração. É o valor da oração na vida do cristão que quer ter comunhão com Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, que você possa orar, valorizar a oração, começar a orar para que a sua vida seja uma vida de comunhão com Deus e diálogo com Deus. Então agora você conhece o valor da oração e o que a oração pode fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Espero que possa te ajudar e que as boas mãos de Deus estejam abençoando a sua vida.